É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor. Eu, Rodrigo Baiuchi, trago convidados para falar sobre a área de saúde e trazer informações para vocês na nossa Vale TV, que você pode acompanhar nos canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais @Vale TV. Esta noite eu trago a amiga e convidada, pediatra Aline Friedrich de Souza, uma pessoa com um currículo invejável e com muitos cargos importantes hoje na sua vida profissional. Boa noite, Aline, tudo bem? Obrigada pelo convite. Coisa boa, gente, eu vou aproveitar e contar um pouquinho mais dela, porque como eu falei que ela é muito estudada, olha só. Ela é uma médica, pediatra, gastropediatra, mestre em saúde da criança, eu estou até com uma cola aqui, porque não tem como saber tudo de cor. Hoje ela atuou muito tempo e atua na emergência pediátrica do Hospital Regina, aqui em Novo Hamburgo, e ela atua também no hospital da Unimed, sendo hoje uma das coordenadoras da pediatria das unidades Novo Hamburgo e São Leopoldo. Ela, além do consultório particular, eu não sei de onde é que ela tira tempo, ela dá aula na Fevale, aqui em Novo Hamburgo, no curso de medicina, e é pós-graduada em psicologia e aprendizagem e desenvolvimento. Não parando, ela começou agora mais uma pós-graduação em gestão e saúde, essa que também tenho feita. Aline, começando o nosso programa, então, eu acho que uma pergunta muito, assim, que passou de supetão, até já está esfriando um pouco. É para a gente falar um pouco sobre as meningites, sim, que deu um alvoroço, ainda bem que foi rápido, foi um boom e parou, o pessoal já esfriou. Exatamente. Pode nos comentar um pouco, assim, para o telespectador já saber sinais que possam já alarmar e assustar para que se preocupe e que não seja só mais um que vai para um pronto atendimento para ocupar uma vaga para um simples resfriado, e sim um caso bom de ser avaliado por um médico. Claro. Na verdade, foi realmente bastante triste alguns casos que nós tivemos aqui na região nos últimos meses, né? Mas fica o alerta, né, para as famílias prestarem atenção, então, nos sinais mais importantes, principalmente nas crianças menores de 1 ano de idade, e também naqueles menores de 4 anos, a gente já reduz um pouco o risco do que os de 1 aninho, mas é assim, pessoal, febre alta, dor de cabeça, vômito e aquela sensação de que não consegue mexer o pescoço. A gente sempre ensina de colocar o queixinho no peito. Conseguiu colocar o queixinho no peito é porque a nuca está livre, os sinais de meningite não são tão nítidos. E também as manchas pelo corpo, não qualquer manchinha, mancha que parece uma mancha mais relacionada a algum tipo de sangramento, na verdade. Uma mancha vermelha e que se espalha muito rápido pelo corpo da criança. Aline, para ajudar o telespectador a entender melhor, que as pessoas têm uma confusão muito clássica de o que é febre alta, e na sequência dessa pergunta, para explicar para eles, a relação entre a avaliação para a história médica pregressa dos que já têm vacina. Perfeito. A febre alta, ela é aquela febre acima de 39, ou aquela febre que está levando a criança a ficar muito prostrada, a criança que está cansada, que não está querendo brincar, não consegue comer, né? A febre, só o valor da febre, 39, 40, às vezes chega a 41 de temperatura, ele não é tão importante quanto com os sintomas associados, tá? Mas assim, em relação às vacinas, como o Rodrigo perguntou, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele tem um calendário vacinal bem amplo, já bem abrangente.
Mas tem 3 tipos de vacinas que ainda não temos cobertura pelo SUS, que são as meningocócicas B e a CWY. A meningo C, graças a Deus, foi disponibilizada já. E a pneumocócica 13. Essas vacinas fazem muita diferença na proteção. E como eu falei antes no início, aqueles nenezinhos menores de 1 ano e os menores de 6 meses são os que preocupam mais em relação à febre. Aí, num bebê menor de 6 meses, 38 pode significar uma febre que requer muita preocupação, porque esse nenê não tem nem o calendário básico pronto já, né, completo das vacinas. Então, ele é um bebê que corre o risco de doenças mais graves e com desfechos mais desfavoráveis. Aproveitando, Aline, não só o tópico das vacinas para as crianças, por ela ser pediatra, você que é profissional da área de saúde, procure mais informações, porque as vacinas das meningites, as dos pneumococos, é muito importante para você também. Sim. Então, busque se informar para você também estar com o seu calendário vacinal em dia. Aline, nos ajuda um pouquinho mais seguindo da meningite. Diagnóstico pontual e início de tratamento. Perfeito. Sim, quando se suspeita, né, de meningite, essa criança foi levada ao pronto atendimento e o pediatra que avaliou suspeita que possa ser uma meningite, o diagnóstico precisa ser feito com a coleta do líquido cefalorraquidiano, aquele líquido que circula desde o nosso cérebro pela nossa medula espinhal e fica fazendo toda essa circulação. Nesse líquido que nós vamos encontrar sinais de que possa haver uma infecção ou por uma bactéria ou por um vírus. Esse líquido da espinha é coletado através de uma punção, como se fosse uma coleta de sangue. Só que como é uma posição mais desconfortável, como é um local que é atípico, que uma criança ou uma família, inclusive, não vão estar habituados a esse tipo de coleta, a gente sempre procede com uma sedação para o paciente antes de fazer a coleta. É pego uma veiazinha, feita uma medicação que é feito o paciente conseguir dormir e se sentir mais confortável para a coleta desse exame. Aline, sobre a gravidade e comorbidades das doenças meningocócicas, enfim, das meningites. Das meningites. A diferença que as pessoas às vezes não conseguem entender sobre ser mais grave ou não. A meningite viral e a meningite bacteriana. Sim. Isso, como tu perguntaste na outra pergunta, que eu até não esclareci, sobre o tratamento. O importante é pensar em iniciar o tratamento o mais rápido possível. Quanto mais grave a criança se apresentar clinicamente, independente do líquido cefalorraquidiano daquela coleta, a gente já pode pensar em iniciar o antibiótico se eu suspeitar que a meningite é bacteriana. Se a criança não está tão grave, que é o comum da meningite viral, ela tende a ser mais benigna do que a meningite bacteriana, eu não tenho tanta pressa em iniciar um antibiótico e nem devo usar antibiótico na meningite viral. A meningite bacteriana, sim, ela pode causar sequelas se o tratamento não for iniciado rapidamente, desde uma convulsão, formação de coleções dentro do sistema nervoso central, que nós chamamos de abscessos, né? Enfim, tem questões bastante graves associadas ao atraso do tratamento. Mas e Aline, e aquela mãe que chega para ti, num plantão mesmo, doutora, que bom, a senhora falou que meu filho está gripado, não está com meningite. Mas o que eu posso fazer para que meu filho não pegue meningite? O que eu faço? Me ajuda? Qual é a tua orientação para isso? Bom, já falamos antes as vacinas, né? Ponto pacífico, não tem discussão. E em relação à meningite viral, assim como qualquer gripe ou infecção de vias aéreas superior causadas por vírus, uma das maneiras mais comuns de se contrair esse tipo de doença é nas aglomerações. As crianças que estão nas escolinhas, as crianças que vão muito cedo, como eu falei antes, os grupos de risco, como os bebezinhos menores de 6 meses, às vezes vemos as pessoas passeando no shopping, passeando no supermercado com um recém-nascido. Essas crianças são as que têm maior risco de contrair, né? E claro, crianças que não têm uma alimentação variada, que não foram amamentadas, aí a importância do aleitamento materno, né? Que é um fator de proteção para doenças com desfechos mais desfavoráveis, né? Talvez então as populações de baixa renda sejam os mais afetados, ou não? Na verdade, a distribuição no Brasil?
Na verdade, por renda, eu não... Eu digo pela alimentação, pelo mas tu aglomerações. sabes que é uma coisa complicada de se ver, que às vezes nós temos desnutridos de micronutrientes em população socioeconômica de nível alto, Come muito, né? mas come mal. Come muito, mas come mal. Claro que na população de baixa renda isso é mais evidente. O controle nas creches, nas escolinhas, às vezes não é tão bom, mas... Vou te dizer que eu conheço creches e escolas do sistema público, municipais, estaduais, que são muito melhores ou mais controladas do que algumas creches e escolas que não são bem fiscalizadas, que não são bem organizadas em termos de controle de infecção, né? Mas, sim, sem dúvida, todas as doenças tendem a ser mais graves na população de baixo nível socioeconômico. O acesso a essas vacinas que nós comentamos, as que não estão previstas no SUS, elas são muito caras. A gente fala assim que não é qualquer salário que paga, e eu sempre gosto de dar uma dica para as famílias, assim, crianças pequenas, menores de 2 anos, ganham um monte de presentes às vezes totalmente desnecessários. Os avós, os tios, os padrinhos podem dar um vale vacina. Né? Essa história eu já escutei em casa. É muito legal. Assim, ó, vamos seguir dentro dessa história da meningite, mas já vou abrir um pouco. Uma coisa que para mim também perguntam muito. Como diferenciar gripes, resfriados, sinusites, otites, coronavírus, início de meningite? Agora começa a bagunça, né? Porque no início tudo é igual, arranca igual o carro. Arranca depois igual. Depende da velocidade para o lado que ele vai. Exatamente. Nesse sentido, é muito importante as famílias estarem atentas para os sinais de gravidade, como nós falamos. A criança prostrada, a criança que não quer brincar, não quer comer, que a família percebe como diferente, e às vezes para pediatras menos experientes ou até para os alunos, a gente sempre explica: acreditem quando a mãe diz meu filho não é assim. Meu filho está diferente, né? Então, esses são os sinais de gravidade, mas, claro, pode ser uma influenza, que é uma doença que tem um curso relativamente benigno, ou pode ser uma meningite bacteriana se instalando. Mas, assim, meningite bacteriana, por exemplo, que foi uma do nosso início de conversa aqui, que motivou toda essa conversa, ela é rápida a progressão para ficar muito ruim, para evoluir com dor de cabeça, com vômito, com rigidez de nuca. Os outros, os resfriados, a dor de ouvido, uma otite média aguda, que como a gente sabe, a maioria é viral, né, Rodrigo? Às vezes a gente está aí usando antibiótico indiscriminadamente, muitas vezes prejudicando a microbiota dessas crianças, aumentando a chance de outras doenças. A gente sabe o quanto o uso de antibiótico no primeiro ano de vida pode ser prejudicial se não for bem indicado, né? Muito bem. Aline, eu vou chamar agora nosso apoiador master de volta em breve para mais orientações de saúde para vocês. Voltamos então com o nosso programa, com a nossa convidada, com a doutora Aline, pediatra. Estamos falando sobre meningites, sobre esse cenário atual que passou, que foi um susto para muitas pessoas. E agora eu vou fazer mais uma pergunta interessante para ela. Vamos falar um pouco sobre possíveis sequelas de uma meningite mal conduzida. Sim. Eu vejo que quando falamos de sequelas na meningite, a doença que mais vem à minha mente é a meningococcemia, na verdade. Nem é só a meningite bacteriana que acomete o sistema nervoso central exclusivamente, mas a meningococcemia, que é causada pelas doenças meningocócicas, né, pelas neisserias, que são as bactérias que causam doença meningocócica. Ela é chamada doença meningocócica invasiva. Ela causa uma alteração muito grave nos vasos sanguíneos, ela causa baixa na pressão sanguínea, ela causa várias lesões hemorrágicas e pode ser causa de necessidade, inclusive, de amputação de membros, e pode levar ao óbito. É uma coisa dramática. Infelizmente, eu já tive a oportunidade de ver crianças que evoluíram ao óbito por causa dessa doença, e é uma das que mais causa sequelas, né? A doença meningocócica invasiva, meningococcemia. Muito bem. Parando um pouco com o tema de meningite, para a gente não ficar tão martelador numa coisa que existe, sim, mas digamos que é rara. Não é uma coisa que está todo dia sim, na família de todo mundo. Exatamente, com certeza. Então a gente não pode se desesperar tanto assim. Exato.
Eu vou aproveitar tu como coordenadora dos serviços de pediatria da Unimed Vale dos Sinos para te abrir um pouco para o telespectador sobre a nossa maior dificuldade na Unimed ou nos outros hospitais da região, nos outros convênios da região, são as superlotações, não só por crianças, mas por, entre aspas, pacientes que não deveriam estar ali, porque, na verdade, eles não estão doentes. Estão com sintomas leves, que, na verdade, nem o médico consegue fazer um diagnóstico. Fala um pouco mais sobre a tua experiência agora como coordenadora e o que vocês têm sofrido e passado com a superlotação de paciente, que talvez não precisaria 80% estar ali. Bom, realmente os nossos pronto atendimentos ou as nossas emergências, infelizmente, têm estado realmente com a lotação acima do que nós gostaríamos, né? Para prestar aquele serviço de qualidade que todos precisam. E realmente esse uso desnecessário, digamos, das emergências se percebe muito. E em relação ao pronto atendimento pediátrico, se percebe que talvez o que falta também é aquele atendimento no consultório, aquele acesso ao seu pediatra, aquele atendimento assertivo, aquela possibilidade de contato com o pediatra. E a cultura de ter um pediatra assistente parece que ela vem se perdendo um pouco, porque muitas crianças que nós perguntamos para os pais nas emergências quem é o pediatra, a mãe ou o pai respondem, não tem pediatra, eu sempre venho aqui. Na verdade, vem na emergência, às vezes por uma assadura de períneo, por uma conjuntivite, por uma gripe, né? E isso são coisas que poderiam facilmente ser resolvidas ou com seu pediatra assistente ou algumas delas até com aquele manejo de observar 48, 72 horas se a criança não tem nenhum sinal de gravidade, realmente de esperar um pouco antes de procurar esses atendimentos. Porque o que nós percebemos é um descontentamento de quem procura o serviço justamente porque ele está lotado e que muitas vezes nós não conseguimos realmente prestar aquele atendimento acolhedor que a gente gostaria, né? Aline, tu entraste num tópico muito importante. É uma palavra que as pessoas em casa talvez desconheçam. Fala da importância da puericultura, que é exatamente isso do pediatra assistente que tu estavas comentando e que as pessoas não entendem a importância do calendário vacinal, da alimentação, do cocô e do xixi, como é que está a relação com o pai e com a mãe, toma mamá, toma mamadeira, chupa dedo, chupa bico, como é que vai na escola, como se relaciona. Fala um pouco para nós aí. A puericultura é o carro-mestre, digamos, da pediatria, né? É aquela questão que vem lá desde a concepção. Na verdade, é o conceito aquele da tal da programação metabólica que nós falamos, né? E da questão do desenvolvimento de uma criatura próspera. Eu sempre digo que o pediatra é aquela pessoa que está do lado da família para ajudar que essa criança seja um ser humano próspero. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de prosperidade como ser humano pleno e feliz, né? E nesse sentido, vem a importância do pediatra, já desde a consulta pré-natal, vem desde essa família programar e das consultas ali dos primeiros meses de vida, o primeiro ano de vida, que é fundamental que tenha alguém guiando. Porque uma coisa que eu gosto muito de falar para as famílias é que a gente não se dá conta do furacão que é o primeiro ano de vida, do quanto esse ser que era um serzinho que mal conseguia se manifestar e ele logo aprende em um ano caminhar, falar, comer. Vocês imaginam o que é desenvolver todas essas habilidades? Me diz se não é necessário mesmo ter um profissional especializado nisso para que esse primeiro ano e aí no desenrolar de toda a vida da criança ela tenha sucesso, né? É importante que tu falasses também que o profissional especializado, o pediatra da criança, e a gente pode até abrir para o adulto, para o clínico geral, que é importante fazer consultas de rotina, porque ele tem o faro mais aguçado que a pessoa leiga da área da medicina. Então, talvez esse especialista do adulto ou da criança possa encaminhar este paciente para outros especialistas, como no caso a Aline é uma gastropediatra, como no caso eu sou um otorrino. Se o pediatra vê um problema importante de ouvido, que vê que as coisas não vão bem, ele vai mandar para mim. Se o pediatra clínico vê que essa criança está tendo problemas
de diarreia, de problema de má absorção de alimentos, anemias recorrentes, e que nos exames que ele tentou achar as coisas não foram bem, Exato. vai mandar para a Aline para fazer a investigação, para tentar achar o melhor tratamento, para que essa criança cresça saudável e com um tratamento adequado. Exatamente. Nós médicos somos amigos, a gente tem que andar assim com o paciente. E o que a gente precisa se dar conta é que com a evolução da medicina, com a tecnologia toda que nós temos, com o arsenal de exames, é muito difícil você saber muito de tudo. O que nós sabemos hoje em dia é que nós viemos afunilando a medicina e que existem especialistas em detalhes, porque hoje em dia temos muita possibilidade de diagnósticos e muitas possibilidades de tratamento. E o que acontece é que um especialista, como o Rodrigo, que é otorrino, no meu caso, gastro, ou qualquer outro especialista da sua área, um cardiologista, um pneumologista, essa pessoa vai estar mais acostumada a identificar os casos raros, que muitas vezes o generalista não pega, não pesca aquela situação, e vai saber quais são as modalidades diagnósticas e terapêuticas, e às vezes até sendo mais econômico na solicitação de exames e de tratamentos. Porque às vezes o que se percebe é que a falta de conhecimento gera ansiedade, e essa ansiedade faz com que às vezes as pessoas peçam muitos exames e que indiquem muitos tratamentos, que no olhar do especialista talvez não seja necessário. Talvez o pedir muitos exames é porque também tu não sabe o que tu está procurando. Exatamente. E eu sempre digo, com o exame que você pedir, você tem que saber o que fazer com ele. Tem que saber tratar. Exatamente. Sem precisar. Outra pergunta, então. Aproveitando, já que eu trouxe uma gastro aqui, e para nós não falarmos só da meningite, que já moemos bastante esse assunto, vamos falar uma pimentinha assim para o pessoal, talvez para um próximo programa. Alergias alimentares na criança. Ai, meu Deus, sim. A alergia alimentar está muito na moda. E a da crista da onda, digamos, é a alergia à proteína do leite de vaca. E, inclusive, o pessoal tem usado um termo que eu, particularmente, como gastropediatra das antigas, como eu digo, a formação raiz que a gente tem, né? Eu não gosto do termo que diz o fulaninho é APLV, a fulaninha é APLV. Não, a criança não é alergia à proteína do leite de vaca. Ela tem, ou pode ser que tenha, né? E uma coisa que nos incomoda muito, nós gastropediatras, é esse exagero na solicitação de alguns exames, muitas vezes. Porque nós sabemos que a maioria das alergias alimentares, o diagnóstico é clínico, não tem exame. E, infelizmente, não tem. Todos nós gostaríamos que tivesse, mas é uma das poucas doenças em medicina que a gente carece muito de exames complementares. E, às vezes, as famílias já chegam no especialista com exames solicitados, que não são os mais adequados ou que nem deveriam ter sido feitos. E fazer dieta de exclusão é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. E quando nós estamos falando de bebezinho, que a mãe também precisa fazer dieta porque está amamentando, uma coisa que a gente sofre muito é ver essas mães que precisam voltar ao trabalho, comer no refeitório. Você imagina que sai de manhã cedo, não tem como, daí tem que levar marmita. E quem é trabalhadora, quem tem filho, quem precisa sustentar uma família, sabe o quanto isso é difícil, né? Então, realmente, a alergia alimentar é um mundo a ser falado, Rodrigo. E será que a alergia alimentar não está relacionada? Será? Não. Ela está. Tu não tem observado com essa quantidade de aditivos que esses alimentos estão recebendo, e corantes e conservantes, que as coisas parecem que estão perdendo... Perdendo não, mas estão gradativamente crescendo? Na verdade, a alergia alimentar, nós sabemos que tem uma associação muito forte com essas mudanças ambientais, socioculturais, na verdade, né? É por causa de aditivo, é por causa do que a gente falou lá no início, falando de meningite. Como eu sempre digo, em medicina não tem nada separado, é tudo interligado, né? Falando na microbiota, o uso indiscriminado de antibióticos, o uso de antibióticos até na produção de gado, na produção de
frangos, né? Enfim, nós vivemos num mar de antibiótico, isso modificou nossa microbiota e modificou nossa resposta imunológica, né? Então, isso é fator ambiental, sociocultural, e isso lá adiante nos detalhes do que eu digo que temos de arsenais de pesquisa e de diagnósticos em medicina, isso fala de modificação de um sistema chamado epigenética. Você nasce lá com os seus cromossomos, com a sua programação genética, mas toda essa questão ambiental e uso de medicamentos e tudo mais, isso vai lá e modifica a tua genética. Né? Então, e isso é transmitido para a próxima geração. Então, nós vemos um aumento das reações alérgicas aos alimentos que antes eram tolerados. E agora não mais. E agora não mais. Aline, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Que pena. Eu gostaria só de esclarecer para as pessoas que microbiota são todas as bactérias benéficas que moram no nosso corpo, principalmente nas nossas mucosas. Desde o nariz até a saída. Isso aí. Certo? Fala Exatamente. tuas considerações aí para o pessoal, teu Instagram, se quiserem te seguir alguma coisa a mais. Sim, perfeito. Bom, eu só tenho a dizer que é um prazer estar aqui, que eu gosto muito de poder compartilhar conhecimento. O Rodrigo é uma pessoa fantástica para fazer isso, tem essa comunicação tão espontânea e está disposto a fazer essa transmissão desse conhecimento tão sólido, né? E o meu Instagram é doutora Aline Gastro. Quem quiser, segue lá. Eu tento sempre colocar algum conteúdo de relevância e estou aí à disposição de vocês. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência. E se você achou importante o nosso assunto, compartilhe com seus amigos. Para você que tem sugestões ou ideias, mande sua pergunta e sua sugestão para as plataformas digitais do @ValeTVPlay ou na minha @dr.rodrigobeiuque para mandar sua dúvida e sugestão para melhorarmos o nosso programa. Até o próximo programa. Obrigado e tchau, tchau. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano.